Está chegando o meio do ano. Amigo, assim, se você não percebeu, a gente tá quase no meio do ano já. Sim, tá voando. E começa aquela correria atrás de professor particular. Mas você sabe escolher o professor particular ideal para o seu filho? Todo ano é assim, né? Você espera que as notas do seu filho sejam boas, pelo menos para ele passar ali na média, entendeu? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, aí passa o primeiro bimestre, entra no segundo e você já começa a perceber que não é tão legal assim. E aí, antes do problema ficar mais grave, você faz uso do famoso expediente do professor particular. Muitas vezes, os responsáveis acabam contratando o professor particular em situações pontuais. Felizmente, essa situação está se modificando e alguns responsáveis já perceberam como acaba tendo impacto positivo ter um outro profissional acompanhando os seus filhos, as crianças, os adolescentes ao longo de todo o ano letivo escolar. E você sabe por que eu acho isso bom? Gente, para pra pensar. O mundo mudou, né? Se transformou. Só que a escola ainda tem, salvo raríssimas exceções, uns hábitos educacionais antigos. Então você tem salas com 30 alunos, 25, 40, 50, 60, 80 às vezes, enfim, né? Todos eles recebendo o mesmo conteúdo, da mesma forma, do mesmo professor, no mesmo tempo e sendo avaliados da mesma forma. Não tem como essa conta fechar. Ou seja, na verdade, a educação perdeu o seu cunho mais particular, mais personalizado, porque é impossível numa turma de 30 alunos você dar uma atenção específica para cada um deles. E aí acontece de algum aluno de repente ser bom numa disciplina, mas acabar sendo fraco em outra, porque nessa outra em que ele tem mais dificuldade, ele precisaria desse 1 a 1 que não tem como ter com o professor dele. No caso, ele precisaria de um atendimento mais personalizado e numa realidade de uma turma grande, o professor não consegue atender. É aí que a figura do professor particular entra, porque ele é o cara que consegue no 1 a 1 atender a demanda desse aluno, resolver os exercícios, explicar a matéria e melhorar o desempenho escolar do aluno. Algumas das vantagens de ter um professor particular. Primeiro, o aluno pode ter falta de domínio de alguns conceitos básicos da disciplina e aí com um professor ele consegue aprofundar esses conceitos, entender esses conceitos que muitas das vezes são necessários no avanço, no aprofundamento da disciplina ao longo dos bimestres. Dificuldade em se adaptar ao sistema tradicional de ensino. É o que eu estava falando alguns minutos atrás, né? O aluno não se adapta com aquela sala cheia de alunos, cheia de colegas, fica disperso, perde a atenção com facilidade, perde o elemento personalizado. Fora que em turmas muito cheias, o professor não tem como interagir de maneira personalizada com cada um desses alunos. E alguns desses alunos podem apresentar dificuldade de aprendizagem. E como esse professor não tem como desenvolver um atendimento personalizado para cada um dos seus alunos, ele acaba passando batido por ele. Dificuldade de manter uma rotina de estudos em casa. Nem todo jovem tem lá aquela disciplina, eu desconfio que bem poucos na verdade, mas enfim, tem aquela disciplina de chegar em casa, almoçar ou jantar, tomar banho e estudar. Tem aluno que não consegue ficar sentado na cadeira durante muito tempo sozinho, ou não tem responsáveis com ele que ajudem nessa jornada. E nesse caso, um professor particular é muito útil, porque ele vai fazer os exercícios, revisar o conteúdo e ser o profissional acompanhando o aluno nessa jornada de reforço da matéria em casa. Problemas médicos, sociais, emocionais, comportamentais ou familiares, momentâneos, temporários, mas que impactem a vida escolar do aluno. Então eu tenho um profissional que durante aquele período vai garantir que pelo menos as notas sejam mantidas e que a gente consiga um desenvolvimento desse ano letivo do aluno sem grande perda por conta dessas situações que estão na vida do aluno e que acabam tirando o desempenho dele. Deficiência de aprendizagem que impõe maiores desafios ao aprendizado. Retenção de conteúdo retardando o progresso na escola. Significa o quê? Aquele aluno que naturalmente já tem dificuldade escolar. É aquele aluno que já tem uma dificuldade de retenção de conteúdo, de aprendizado. Então, muitas das vezes, ele precisa de um profissional para passar a matéria de novo com ele, para garantir que ele vai conseguir assimilar o conteúdo. E também desejo de melhora com
recursos como, por exemplo, o vestibular. Eu estou no momento em que eu preciso ter uma grande gama de conteúdos assimilados ou passar por um número muito distinto de disciplinas, porque eu vou prestar um vestibular, porque eu vou prestar um concurso para uma academia militar, porque eu vou, sei lá, tentar mudar de escola, ir para um colégio de aplicação da vida. Eu preciso de uma rotina intensa e um acompanhamento intenso de estudos. Um professor particular pode ser extremamente útil. Mas aí, como é que a gente faz para escolher um professor particular? Porque assim, não é você ir na tia da esquina que tem aquela placa explicadora de Jardim 1 a 3º ano do ensino médio. Tá? Com todo respeito aí às explicadoras, mas tem explicadora que não é professora. Que acredite, meu bem, nem todo professor particular presta pro seu filho. E aí, antes de tudo, né? Antes de você sair a caça de profissionais, a primeira pergunta que você precisa responder: para quem são as aulas? É para uma criança? É para um adolescente? É para um adulto? É muito importante a gente ter a presença de para quem são essas aulas, porque isso vai definir a escolha de um profissional que esteja habituado e tenha gosto por trabalhar com aquela faixa etária. Se você me coloca para explicar para crianças de ensino infantil, eu não tenho a menor aptidão. Primeiro porque eu não sou formada para isso, né? Eu tenho conhecimento da área de história, eu sou professora, mas eu não tenho treinamento para explicar crianças. Então eu já, nessa corrida da aula, eu já saio perdendo, porque eu vou ter que desenvolver um método de trabalho, uma maneira de ensino de conteúdo para uma faixa etária que eu não fui treinada a. Segundo, eu não me adapto em ensinar crianças. O meu público é pré-adolescente e adolescente, 6º ano em diante. Então isso vai atrapalhar mais ainda no meu desempenho como professora com esse público. E às vezes você pode pegar uma professora muito boa para ensino infantil, mas que não tem a menor metodologia com adolescentes. Ou uma pessoa que está acostumada a trabalhar com 6º e 7º ano, dando aula para adulto, que vai de repente tentar vestibular aí depois de 15 anos afastado da escola. Então você precisa descobrir qual é o público que vai ter essa aula. Sabendo qual é o público, o profissional que eu quero contratar dá aulas para esse público, gosta de trabalhar com esse público, tem aptidão e preparo para trabalhar com esse público. Uma vez passado por isso, leve os seguintes pontos em consideração para contratar um professor particular. Primeiro, peça indicação de professores e alunos. Geralmente na turma aí do seu filho, da sua neta, o que for, tem alunos que usam professores particulares. Peça indicação para eles. Se você não tiver intimidade ou não quiser, pergunte na escola. Geralmente as escolas possuem um grupo de professores particulares que eles indicam. E aí pode ser um caminho mais curto para chegar no profissional desejado. E aí é bacana você ler as referências desse profissional. Então escute os comentários da escola, os comentários dos pais, né, dos responsáveis dos alunos. Saiba de antemão o que você pode esperar desse profissional para então entrar em contato com ele e solicitar um orçamento. Segundo, veja qual é a formação desse profissional. Não adianta você contratar um professor de física para dar aula de história. O cara vai ensinar a pessoa a fazer questionário e decorar. E cara, questionário hoje em dia não funciona mais. Se você é professor e a sua prova ainda é questionário, você está atrasado, meu amigo, porque nós estamos no século XXI. Esse ano é o de 2019, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas questionário não existe mais. Quando eu contrato um professor que não é da área para dar uma disciplina em que ele não é especializado, ele pode ensinar um método de estudo para o seu filho, para o seu neto, que esteja defasado e que vai atrapalhar muito mais do que facilitar. Por isso eu preciso saber, esse cara é formado na disciplina que ele dá aula? Primeiro, esse cara é professor? Porque se ele não for professor, mas ele dá aula para o filho dele, com o que ele faz com o filho dele é problema dele, mas isso não habilita que ele dê aulas particulares. Ele pode estragar todo um trabalho do ano letivo inteiro feito, por exemplo, por uma professora alfabetizadora, por uma professora de matemática do primeiro segmento. Ele pode acabar com o trabalho de um professor de física dentro dos conceitos. Ele pode colocar filosofia, sociologia como matérias de decoreba, quando na verdade são matérias de reflexão. Então, peça a comprovação, né, do currículo desse professor para saber se ele tem habilidade para explicar o que ele diz que explica. Taca fogo no parquinho. Terceiro
Terceiro, fique atento ao número de alunos que ele atende. Tem professores que trabalham no 1 a 1, isso é muito bom, mas tem professores que fecham grupos de 5, 10 alunos. O problema desses grupos é, numa questão de otimizar o tempo e garantir que vai manter a agenda para todos eles, muitos professores misturam as turmas. Não tem o menor problema com isso, existem escolas que misturam faixas etárias distintas e desenvolvimentos escolares distintos. Mas preste atenção no que eu falei, escolas, ou seja, existe uma metodologia por trás que professores, coordenação e direção estudaram e desenvolveram para permitir que alunos de ensino médio e ensino fundamental 2 coabitem na mesma sala e estudem. Então existe um projeto por trás, uma espinha dorsal metodológica pedagógica. Agora, eu tenho certeza absoluta que esse professor, provavelmente, se ele junta 15 alunos de séries distintas, estudando matérias distintas na mesma sala, não tem qualquer metodologia. E aí, ele vai entregar uma folha de exercício e vai pedir para o seu filho ler, sublinhar e resumir, ou uma folha de exercícios para ele fazer, enquanto ele está explicando para o outro, corrigindo o outro, e só então ele vai dar atenção para o seu filho. E aí, você paga 1 hora, 2 horas de aula particular por semana, mas ele dá atenção para o seu filho 20 minutos. Ele dá atenção para sua filha 10 minutos. Ou, se forem todo mundo da mesma turma e da mesma matéria, pode acontecer dele querer ministrar uma aula, tipo ter um quadro e tal, mas você perde o elemento personalizado. Então o seu filho continua tendo a mesma experiência da escola. A diferença é que em vez de 25 alunos, agora tem 10. Pode ser que o professor particular não esteja funcionando tanto em virtude desses pontos apresentados. Próximo ponto, modernize-se. Aulas particulares não precisam ser presenciais. Eu não sei a cidade que você mora. Eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade tanto quanto perigosa, entendeu? Então não é legal o seu filho ficar circulando pela cidade. Não é legal o professor ficar circulando pela cidade. Tendo possibilidade, faça uma aula online. Eu mesma, até por conta da minha agenda de atendimentos de coaching, de sala de aula, de projetos que eu tenho, eu não aceito mais aulas particulares presenciais. Todas as minhas aulas são feitas de maneira online e funcionam da mesma forma. Então, se você tem uma internet rápida, um computador com câmera ou um celular funcionando legal, ligado numa rede bacana, você pode perfeitamente fazer com que o seu filho tenha aula particular, talvez com um professor de referência, de resultado, que está lá no outro lado do país, mas que é possível ficar próximo a ele graças à internet. Então use esse recurso. A gente precisa tirar proveito das ferramentas tecnológicas que temos à disposição. Próximo. Após fazer a peneira, você vai escolher de 2 a 3 professores para fazer uma aula teste com o seu filho. E aí é bacana você não ter o professor particular como aquele que vai resolver pepino. Porque se o professor particular for um projeto de aprofundamento e retenção de conteúdo, você vai ter tempo para fazer esse teste. Então, na semana, agenda aí 2 ou 3 professores para o seu filho ter aula e ele avaliar qual foi com que ele mais se adaptou e você também avaliar como foi a postura, se ele chegou no horário, não chegou, se ele entregou material extra, enfim, para você tomar a decisão de qual profissional vai acompanhar o seu filho. Pergunte a disponibilidade de horário, dias e o valor por hora aula. E então, peça um orçamento baseado no número de aulas em que você pretende. É bacana você perguntar para ele quantas aulas ele sugere, porque às vezes você acha que uma única aula na semana é suficiente, mas dependendo do objetivo, dependendo do conteúdo, não é. E aí ele vai precisar de 2 aulas na semana. Às vezes pode ser uma aula com 2 horas de duração e não somente 1 hora. Então converse com ele, escute o que ele recomenda e peça um orçamento para você comparar dos professores que você pediu uma amostra de aula e também chegar no professor que vai melhor se adaptar com a metodologia e o orçamento que você tem disponibilizado. Outra coisa, informe-se a respeito de falta das aulas. Se seu filho passa mal e faltar, se ele chegar atrasado, se ele perder uma aula, vai ter que marcar reposição e pagar reposição, pode reagendar a reposição quantas vezes. Isso também é bacana ficar acordado antes de você fechar o pacote de aulas. Eu, por exemplo, tenho uma tolerância de 15 minutos de atraso. Se o aluno chega em até 15 minutos, eu não cancelo a aula online, mas eu não dou 1 hora de aula, eu dou 45 minutos, porque eu já estou disponível desde o horário marcado. Agora, se passou, virou 16 minutos, eu cancelo a aula e se a pessoa quiser, ela vai ter que remarcar me pagando o adicional. Próxima dica, agende as aulas em dias e horários em que o aluno esteja
disponível, mas acima de tudo, disposto a ter aulas. Se você sabe que o seu filho depois do almoço fica caindo de sono, não adianta você marcar o professor para depois do almoço. Melhor você botar o aluno para dormir e marcar no final do dia. Se você sabe que o seu filho tem um rendimento melhor pela manhã e de tarde ele vai para a escola, marca as aulas particulares para de manhã, não marca para depois dele voltar do colégio, porque ele vai estar cansado. Você está jogando dinheiro fora, você está gastando o tempo do professor, porque ele não vai ter o mesmo rendimento com esse aluno, e está gastando o tempo do seu filho, que não vai aproveitar a aula. Você está jogando, enfim, você está desperdiçando tudo. Então veja o melhor dia, o melhor horário, aquele momento que você sabe que o seu filho vai estar presente, disposto, disponível, e marque as aulas para esse dia e para esse horário. Ah, e uma dica extra dentro dessa dica: cuidado com a quantidade de aulas. Fazer um aluno assistir 3, 4 aulas seguidas numa semana só porque você quer e porque você está desesperado podem comprometer o desempenho dele. É melhor ele ter uma aula de 2 horas bem focada e só voltar a ver esse professor na semana seguinte ou daqui a 3 dias do que você todo dia marcar aula particular com esse aluno, porque você está deixando esse aluno cansado e ele não está tendo tempo de amadurecer o conteúdo e de melhorar esse conteúdo, tá? Então cuidado, exagerar o número de aulas pode ser um tiro no pé e perda de dinheiro. Por último, mas não menos importante, tenha uma meta. Você está contratando um professor para quê? É para ele passar de ano? É para ele passar no concurso? É para ele fazer uma prova específica? É para passar no vestibular? É para de repente atualizar os conhecimentos porque ficou muito tempo longe da escola? Qual é o objetivo? Todas as vezes que eu sou contratada para dar aulas particulares de história, eu pergunto qual é o objetivo. Se eu sei que é porque o aluno está em recuperação e pode ficar reprovado, eu tenho um ritmo de aula e um ritmo de apresentação do conteúdo. Se é para garantir que esse aluno não tire notas baixas ao longo do ano, é outro ritmo e outra quantidade de aulas. Se é um adulto, e eu tenho um aluno adulto que está muito tempo afastado da escola e quer rememorar os conteúdos, reaprender, é outro ritmo de aula e outra duração. O professor precisa saber qual é o objetivo da contratação daquela aula. Não é simplesmente contratar. Então, na hora que você estiver fazendo o orçamento, conhecendo os profissionais, comunique qual é o objetivo da contratação dessas aulas. Isso vai influir em grande o planejamento que esse professor vai organizar. Depois de contratado, perceba se há melhoria, se existe avanço acadêmico dos conteúdos. Se você contratou um profissional para o seu filho ir melhorando as notas para não cair numa situação de prova final e recuperação, e a nota continuar a mesma, precisa ver se é o seu filho que não está estudando ou se de repente o professor não era tão bom quanto imaginava. E aí você vai ter que investigar. Geralmente os resultados aparecem um mês depois, de 4 a 5 aulas depois, porque aí o professor está acompanhando por um período esse aluno. Por isso que você contratar um professor particular na véspera da prova não surte efeito. O aluno vai ter matéria acumulada de um bimestre inteiro e o coitado do professor vai ter que resolver a vida bimestral do aluno em 2 horas de aula. Isso não existe. Eu já fui contratada para dar aula para um aluno, dar 2 aulas de 2 horas para um aluno que estava praticamente reprovado em história. E eu tinha que dar conta do conteúdo do ano inteiro em 2 dias, cada aula com 2 horas. Isso não faz o menor sentido. É óbvio, ele ficou reprovado. Não foi porque eu fiz um mau trabalho, foi porque a quantidade de conteúdo era tão grande que ainda que eu fosse abrir a cabeça do aluno e colocar o livro dentro, ele não conseguiria nem localizar a informação direito, porque era muito conteúdo. Então toma cuidado, às vezes a falta de avanço não é porque o professor é ruim, mas porque houve um mau planejamento das aulas e um curto espaço de tempo para esse aluno gerir o conteúdo que esse professor está ensinando. Por isso que é importante comunicar a meta e ter um tempo para você perceber o avanço. Nada disso que eu falei vai funcionar se o aluno ou a aluna não se comprometerem. Não adianta você ter a maior referência da matemática dando aula para o seu filho. Se o seu filho não fizer os exercícios, se o seu filho não estudar, se o seu filho não separar um momento para focado, com presença, assistir e estudar os conteúdos, você está desperdiçando o tempo dele, do professor, e jogando dinheiro fora. Quando o aluno não quer aprender, você pode apresentar todas as melhores e mais diferentes estratégias de aula. Simplesmente não vai funcionar. Por isso, se você procura um reforço escolar, converse com seu filho e tenha certeza absoluta de que ele vai se dedicar. É um gesto de respeito ao seu tempo concentrado, porque é isso que o dinheiro é, tempo concentrado. É um gesto de respeito ao seu orçamento, à sua preocupação com o seu filho. É um gesto de respeito ao professor contratado, mas acima de tudo, é um gesto que cria respeito no seu filho com todas as pessoas que estão trabalhando, empenhadas para o desenvolvimento escolar dele. Ah,
dica extra. Não sai aí procurando professor aleatório. Existem plataformas online de professores particulares, presenciais ou não. Então, vai em sites específicos, sérios, em que você faça o pagamento, por exemplo, para o site e não diretamente para o professor, ou pague até o professor, mas mediante um conjunto de regras, enfim. Não sai contratando aquela pessoa que bota uma placa na entrada da casa que você nem sabe se tem informação. Existe muito professor bom que trabalha direito e que pode ser a solução para o ano letivo do seu filho. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e manda esse vídeo para alguém que está pensando em contratar um professor particular. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!